Família, atenção, preste bastante atenção nessa notícia que saiu agora, direto do Vaticano. O Barbudo arrumou uma confusão lá, deu até polícia no Vaticano. Tentou fugir, correu daqui, correu de lá. O Trump já falou que o Lula está correndo dele. E outra coisa, pesado, para quem acredita, eu vou mostrar um vídeo aqui que o Papa ele mexe dentro do caixão. É, família. O dia de hoje tá amarrotado de informações aqui. Eu vou mostrar aqui, no momento que estava sendo filmado o caixão do Papa, ele mexe lá dentro. Eu vou mostrar isso aqui, você vai ficar arrepiado. Hein? Se você tem medo, não precisa nem ficar na live. Se você tem medo dessas coisas, Baba Ruiva, eu não consigo ver isso aí não, que eu fico impressionado. Então, meu amigo, lamento informar que essa live não é para você, não. Vê só o momento que eu vou falar do Lula, do Careca também aí que foi enquadrado, e na hora que eu for mostrar aqui o Papa mexendo no caixão, você sai da live sem problema nenhum, beleza? Porque o negócio é de arrepiar, tá? O negócio é de arrepiar. Vem comigo na matéria aqui, família. Preste muita atenção nas informações que eu irei te trazer aqui agora. Antes, deixa eu te falar. Curte, comenta e compartilha. Faça o triplo C. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Senta o dedo no like. O like ajuda a funcionar essa live aí. Cada like é um tapa na cara do sistema. O castelo de cartas dos togados estão caindo. Essa live é inédita, não tem nada repetido aqui, né? Antes que apareça aí militontos aí falando que é live repetida, não é. É inédito. Se você quiser ser um colaborador, um patrocinador do nosso trabalho, manda um Pix aí, qualquer valor, né? Nesse número aí de celular que está abaixo aí. Também tem a nossa loja online, se você quiser comprar qualquer coisa, desde máquina de cortar cabelo e fazer barba dragão dourado, a aspirador de pó portátil, tem até o meu boneco lá, tem muita coisa lá. Visite nossa loja e compre alguma coisinha lá, volte aqui e me fala o que você comprou. Tem rádio, tem lanterna, e tem patinete, tem tudo lá. Pesquisa aí, o link está fixado ao topo no primeiro comentário e eu sempre coloco aí ao lado também no chat ao vivo. Dito isso, vamos entrar aqui, vamos falar aqui várias informações. O Barbudo teve ataque de fúria no Vaticano, sem qualquer explicação. O Barbudo ficou furioso lá, até a polícia foi chamada, o negócio ficou quente, tá fervendo. E o mais, eu chego a arrepiar, o Papa mexeu no caixão. E eu vou te mostrar isso aqui, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos aqui, então. Vamos às notícias aqui, né? As notícias gerais. Tem até uma carta aí que o Papa escreveu para o Bolsonaro. Depois nós vamos falar disso aí também. Mas já vamos aqui, sem delongas, entrar nisso aqui, ó. Trump quebrou Moraes. A resposta foi tão forte que o togado não se recupera nunca mais dessa cepada que ele tomou aí. Vamos iniciar com esse áudio aqui. Já dá o like e compartilha. A arrogância dele está sendo esmagada por uma força que vem de fora e que ninguém esperava. Trump está mudando o jogo. Não se trata apenas de sanções. É uma articulação internacional que está sufocando, peça por peça, os pilares de um sistema que perseguiu, censurou e tentou calar um povo inteiro. Trump não esqueceu o que fizeram com Bolsonaro. E agora, ele está fazendo o mundo inteiro lembrar. A pressão não vem mais apenas do povo brasileiro. Ela vem da Polônia, do Parlamento Europeu, da comunidade conservadora global, que ecoa uma voz uníssona. Basta. A gota d'água foi ver o presidente Bolsonaro, ainda debilitado por uma cirurgia, sendo alvo de uma intimação absurda no hospital. Essa imagem correu o mundo, gerando indignação em líderes que conhecem na pele os horrores do comunismo disfarçado. Dominik Tarczynski, parlamentar polonês, não mediu palavras ao comparar as ações da toga brasileira às ditaduras que assolaram a Europa. E essa indignação internacional tem um nome por trás: Trump. Enquanto o topo do sistema tentava isolar Bolsonaro, Trump estendia a mão. Não publicamente com fogos e holofotes, mas silenciosamente, como faz um verdadeiro estrategista. A lei Magnitsky começou a ser usada como ferramenta contra quem ousou atacar a liberdade de expressão. E adivinha quem foi o principal nome sugerido para as sanções?
A figura da censura institucional. E não para por aí. A mesma Europa que Alexandre dizia preferir aos Estados Unidos, agora se levanta contra ele. É irônico, mas justo. A máscara caiu e não foi porque alguém a puxou. Foi porque Trump acendeu uma luz tão forte que até as sombras mais densas ficaram expostas. Enquanto isso, o atual ocupante do Planalto, que já não tinha carisma, agora não tem mais escudo internacional. A narrativa de vitimismo caiu por terra. O derretimento é visível. Quem antes estendia tapetes vermelhos agora dá passos para trás. Ninguém quer mais se queimar com uma figura cada vez mais isolada. O que está acontecendo vai além de política. É uma reconfiguração geopolítica, onde a influência de Trump ultrapassa fronteiras e joga luz onde a mídia só plantava escuridão. A relação com Bolsonaro vai muito além da amizade. É uma aliança estratégica que visa frear o avanço do comunismo na América Latina. Trump entendeu que proteger o Brasil conservador é proteger a liberdade no hemisfério ocidental. E está agindo. Não com discursos vazios, mas com ações concretas. Políticos europeus se levantaram, congressistas americanos se posicionaram, e até empresários bilionários como Elon Musk já não escondem seu desprezo pela censura imposta pela toga. Cada passo dado por Trump nessa guerra silenciosa tem enfraquecido os pilares do sistema. Não é coincidência que agora até figuras antes alinhadas com o topo do sistema estão mudando de lado. Estão vendo o barco afundar e estão pulando antes de serem levados junto. Collor foi negado. Os recursos foram rejeitados. Mas a movimentação em torno disso revela algo maior. Será que estão criando precedentes? Estão armando o tabuleiro para tentar aprisionar Bolsonaro como fizeram com tantos outros? A resposta é sim. Mas há um detalhe que eles não esperavam: Trump. A diferença agora é que, ao contrário de 2022, o Brasil conservador não está sozinho. A maior potência do mundo, agora comandada por um aliado, está observando cada passo, está pressionando, está se posicionando. E isso está mudando tudo. Políticos com medo da reação internacional, juízes ponderando decisões que antes tomavam com um estalar de dedos. Não é exagero afirmar que o Brasil vive hoje um momento de inflexão. O controle extremo imposto nos últimos anos está sendo desafiado por uma força que não pode ser calada. Trump está reorganizando o tabuleiro da política mundial. E o Brasil está no centro desse novo jogo. Os aliados de Bolsonaro, que antes estavam acuados, agora caminham de cabeça erguida. Eduardo Bolsonaro fez a ponte. Alan dos Santos acendeu o alerta. E Trump está distribuindo as cartas. A cada nova fala, a cada nova ação, a narrativa da perseguição se desconstrói e a verdade começa a emergir. A figura da censura, antes temida, agora enfrenta seu maior desafio: o desprezo internacional. As portas que antes se abriam estão se fechando. O prestígio se esvai. E o que resta é uma toga fragilizada, sendo observada pelos olhos atentos de uma comunidade conservadora global que não esquece, que não perdoa. O povo brasileiro está acordando e está vendo que quando o Brasil se alinha com os valores certos, família, liberdade, soberania, o mundo se move a favor. Trump, o homem mais poderoso do mundo, sabe disso. E está fazendo questão de mostrar ao planeta inteiro que o Brasil não está mais à mercê da caneta de um só homem. A volta de Bolsonaro deixou de ser um sonho distante. Passou a ser um movimento palpável, articulado, sustentado por forças internacionais que cansaram de ver a América Latina afundar nas garras de um sistema doente. E se engana quem pensa que Trump está fazendo isso por simpatia. Ele sabe o que está em jogo, sabe que o avanço da esquerda aqui fortalece seus inimigos lá. Por isso, cada decisão, cada movimento, cada fala tem sido calculada. E o resultado já começou a aparecer. A toga que se achava inquebrável começou a tremer.
A imagem de intocável foi pulverizada. E o ex-presidiário, outrora vangloriado pela mídia internacional, agora é ignorado, esquecido, derretido. Essa é a verdade, que a mídia não quer que você saiba, mas que graças a Trump está sendo escancarada diante do mundo. This message is for the people of Brazil. My name is Dominik Tarczynski. I am a member of the European Parliament from Poland. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. I used to live... Acontecendo nos bastidores do Brasil é uma verdadeira mudança de eixo, orquestrada em silêncio por aquele que mais entende de resistência ao sistema corrupto global, Donald J. Trump. A presença de um oficial de justiça na UTI de Bolsonaro, enviado sob ordens do homem da toga, ultrapassou todos os limites da humanidade e da legalidade. Mas foi justamente esse ato, abusivo, desumano, calculado, que acendeu o alerta internacional. Portais como o The Times, o Visegrad 24 e perfis citados por Elon Musk começaram a ecoar o absurdo. Um ex-presidente sendo intimidado enquanto luta para respirar. Foi o estopim. De Trump não se calou. Ele sabe o que a toga fez. E sabe também que o Brasil é peça-chave na batalha global entre liberdade e controle totalitário. Seus aliados na mídia americana deram destaque total ao caso, com participações em programas que chocaram até mesmo apresentadores experientes. O mundo inteiro começou a enxergar aquilo que o brasileiro sente na pele há anos. A perseguição não é judicial, é pessoal, é ideológica. Enquanto isso, os bastidores de Brasília entraram em ebulição. Parlamentares, antes subservientes à cúpula do sistema, começaram a se descolar. Não por coragem espontânea, mas porque sentiram o bafo da verdade. Vindo dos ICEWA, Trump não apenas está expondo os absurdos, ele está reorganizando os blocos de influência. Empresários, apresentadores e até políticos começaram a rever sua posição. A pressão do presidente americano começa a romper as muralhas que protegiam o homem da toga. E quem mais sente? Ele, claro. Alexandre de Moraes, a figura da censura. O homem que se considerava invencível agora, vê sua autoridade derreter nos olhos da opinião pública internacional. Abandonado por antigos aliados, criticado até mesmo pela mídia que antes o idolatrava, ele começa a perceber. A blindagem ruiu. E ruiu porque Trump apontou o holofote. Mas isso é só o começo. O impacto é real. E a cada novo movimento da Casa Branca, a situação política no Brasil se desestabiliza. Não há mais como esconder. Não há mais como fingir neutralidade. O mundo sabe. A perseguição está escancarada. E Bolsonaro, mesmo acamado, é o símbolo de uma resistência que se recusa a morrer. A pergunta que não quer calar é: por que agora? Por que a pressão só começou a surtir efeito quando Trump retomou a liderança mundial? A resposta está no poder invisível da influência global. O atual presidente americano entende o que significa lutar contra o sistema. E é por isso que suas ações incomodam tanto. Ao contrário de figuras acomodadas, ele sabe como agir nos bastidores. E é exatamente isso que está fazendo com o Brasil. Com o apoio internacional em ascensão, figuras até então silenciosas começaram a soltar a língua. Políticos começaram a denunciar. Jornalistas começaram a questionar. E o ex-presidiário, isolado, cada dia mais sozinho, cada dia mais acuado. O discurso da vitimização não cola mais. As pessoas veem a verdade sendo exposta fora do controle da velha mídia. E quando a verdade fura a bolha da censura, ela não volta atrás.
Trump não apenas sinalizou apoio a Bolsonaro. Ele deixou claro que está acompanhando tudo de perto. As palavras dos influenciadores ligados a ele não são por acaso. Cada frase, cada vídeo, cada exposição internacional do absurdo brasileiro é calculada. E com isso, o tabuleiro geopolítico muda. Não é mais o Brasil isolado contra a toga. É o Brasil com os olhos do mundo sobre o sistema. Alexandre de Moraes começa a ser abandonado por aqueles que antes o protegiam. A figura do silêncio institucional, que usava sua caneta como arma, agora se vê cercado por críticas de todos os lados. Sua imagem internacional está arranhada. Sua reputação entre diplomatas foi abalada. E mais importante, sua blindagem jurídica começa a dar sinais de rachadura. Enquanto isso, Bolsonaro vai se tornando mártir. A cena da intimação na UTI chocou o mundo, mas também reacendeu a chama de um povo que já estava descrente. As ruas começam a falar. As redes sociais explodem, e as bases da direita se reorganizam. Com Trump puxando as cordas por fora, e a indignação do povo fervendo por dentro, a narrativa muda. Agora, não é mais Bolsonaro o perseguido. É Bolsonaro o símbolo da esperança. E quando se observa o movimento total, a conclusão é inevitável. Algo está sendo articulado. Não há como ignorar o padrão. A derrocada da toga, o derretimento do ex-presidiário, a mudança de tom da mídia e a explosão da repercussão internacional apontam para uma única direção. Trump está movimentando o mundo. E o Brasil está na rota da restauração. A grande mídia não quer que você saiba disso. Não quer que você perceba que os ventos mudaram. Mas já é tarde demais. As engrenagens giram. E, enquanto muitos ainda tentam entender o que está acontecendo, uma nova verdade emerge. O retorno de Bolsonaro não é apenas possível. Está sendo preparado. E o maestro por trás disso tudo tem nome, sobrenome e o cargo mais poderoso do planeta. O nome dele é Trump. E ele sabe exatamente onde colocar o dedo para fazer o sistema ranger. O Hospital DF-Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva UTI em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Por que poder... Rapaz, eu devo ser muito pica da medicina de ter dito ontem que isso ia acontecer. Eu e a sua avó, a Neide, que já diz, meu filho, se cuida, não se estressa quando está doente, descansa. Continua a nota. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção à trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. E assinam aí 5, 6, 7, sei lá, médico. Então, pessoal, daqui a pouco nós vamos mostrar o Papa mexendo dentro do caixão, tá? Não é fake news, não, é realidade. Então, vocês acabaram de ver aqui, Bolsonaro teve uma piora no seu quadro clínico aí. E o Barbudo arrumou uma confusão lá no Vaticano, lá. A gente vai falar disso aqui já já, tá? Sobre a confusão que o Barbudo arrumou no Vaticano. Dentro de instantes aí, nós vamos falar disso aí. Vamos ouvir aqui. O que Alexandre de Moraes fez nos bastidores do poder é muito pior do que se possa imaginar. E tem gente grande sabendo disso. Bolsonaro sabe. E acredite, a revelação completa ainda não veio à tona. Mas quando vier, vai deixar o Brasil em choque. A Operação Censura teve um modus operandi digno dos piores regimes ditatoriais. Sem ética, sem regras, sem limites. O Brasil foi transformado num verdadeiro laboratório de repressão, onde a Constituição passou a ser apenas um detalhe. Moraes se tornou a lei. Mas agora, o jogo pode virar de vez. Dentro do próprio STF, ministros estão aterrorizados com o relatório final da OEA. Parlamentares de direita apresentaram provas documentadas e inquestionáveis sobre o início da ditadura do Supremo Tribunal Federal. E o mais preocupante para eles
Esse relatório está indo para as mãos da equipe de Trump. Isso mesmo, o presidente do USA determinou que Marco Rubio e Elon Musk sejam os primeiros a analisar cada página antes de qualquer outra pessoa. E é aí que começa o desespero. Se houver qualquer omissão ou tentativa de acobertar os fatos, o relatório será anulado e a casa vai cair. E sabe por que não existem áudios da reunião da OEA com o STF? Porque o desgoverno do descondenado e a Suprema Corte fizeram um pacto para que nada fosse registrado. Isso não era para vazar, não era para ser filmado, e agora eles estão sem saída. A visita da OEA ao Brasil está deixando ministros do STF em pânico absoluto. Alexandre de Moraes é muito pior do que vocês possam imaginar. Esse cara já está sendo considerado em 500 anos de Brasil o maior ditador que já existiu. E o Xandão, juntamente com os ministros do STF, estão morrendo de medo do relatório da OEA. Em falar nisso, o ex-presidente Bolsonaro recebeu também a comitiva da OEA e se reuniu pessoalmente com o relator Pedro Vaca Villarreal para fazer denúncias pesadas contra Alexandre de Moraes. E olha, gente, não interessa se o relator Pedro Vaca Villarreal vai mentir ou escrever a verdade no relatório final, se a reunião com a corja do Partido do Judiciário foi tudo um teatro. Não adianta Pedro Vaca mentir ou ocultar fatos. Será muito pior para ele. Ele está numa sinuca de bico. Está num beco sem saída. O presidente Donald Trump já determinou que o relatório final de Pedro Vaca deverá ir primeiro para as mãos de Marco Rubio e Elon Musk, que lerão atentamente cada página. Por isso, o medo e apreensão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qualquer passapano ou omissão de Pedro Vaca no relatório final, neste relatório, que será enviado para a equipe de Donald Trump, será prontamente anulado. Lembrando que o Pedro Vaca tentará inutilmente ser eleito para a nova eleição da OEA, agora em março. Se mentir ou cozer panos quentes na situação ditatorial e regime de exceção que está acontecendo no Brasil e não expor na íntegra tudo o que foi mostrado, será sumariamente afastado e irá responder diversos processos e poderá ser preso ao final do julgamento. A vida do Pedro Vaca está arruinada com essa notícia. O Pedro Vaca não pode fazer um relatório pica-pau, porque ele sabe que Elon Musk está por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil. Se o relatório passar pano para os ditadores do Brasil, o Pedro Vaca vai se ferrar sozinho. Para azedar ainda mais a situação do Xandaquistão, o nosso presidente, Bolsonaro, recebeu comitiva da OEA e abriu a caixa preta contra Alexandre de Moraes. O próprio Bolsonaro recebeu a comitiva da OEA e denunciou todos os crimes do Xandão. Em um encontro de 50 minutos, o ex-presidente entregou provas robustas e relatou como o ministro teria ajustado depoimentos, manipulado provas, feito prisões sem denúncia formalizada e argumentou que haveria perseguição política a opositores do governo, concretizada por meio de inquéritos de ofício no STF. Bolsonaro disse abertamente, abre aspas, conversamos por cerca de 50 minutos. Ele, Pedro Vaca Villarreal, se mostrou interessado no que eu falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Fecha aspas. Alguns sinais concretos apontam que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal ficarão em frangalhos com esse relatório e terá, pela primeira vez, fortes dores de cabeça, com potencial de deixá-lo em situação desconfortável e com medo das retaliações que virão dos Estados Unidos sob o comando do secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio. A visita da OEA ao Brasil está tirando o sono de ministros do Supremo, que provavelmente dormem com auxílio de medicamentos. Pois o que essa equipe da OEA vai levar nas malas são os piores absurdos que ocorreu em nossa republiqueta Tupiniquim. E o pior, com o auxílio do Senado Federal sob a figura execrável do Rodrigo Pacheco. Todas essas denúncias feitas por parlamentares, influencers, Bolsonaro, culminará na produção de um relatório robusto com provas incontestáveis que deixará os ministros do STF em maus lençóis, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. O bom disso tudo é que o Pedro Vaca Villarreal, relator da OEA, está encurralado. Ele não pode ignorar as provas, mas também não pode agradar os ditadores do Brasil. E se mentir, aí a coisa fica ainda pior para ele. Se tentar passar pano para Moraes e sua corja, será afastado e responderá a processos internacionais. Outra informação que acaba de chegar dos Estados Unidos é que uma humilhação pública veio direto para Alexandre de Moraes. Meus amigos, o jogo virou e virou de forma avassaladora.
O que estamos presenciando agora é um verdadeiro desafio direto ao aparato de censura no Brasil. Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca no governo Trump, fez um anúncio bombástico. Os Estados Unidos não vão mais financiar estruturas de censura em outros países. Acabou a farra. Durante o governo Joe Biden, bilhões de dólares foram despejados em organismos como a USAID, NED e Atlantic Council, sob a justificativa de combate à desinformação e discurso de ódio. Mas, na prática, esse dinheiro foi usado para calar vozes da oposição. Em nosso assento para a nova mídia de hoje, temos Chris Pavlovski, um empreendedor com uma forte paixão por proteger a liberdade de expressão. Chris fundou a plataforma de compartilhamento de vídeos Rumble em 2013, com a missão de proteger uma internet livre e aberta da censura imposta por grandes empresas de tecnologia e governos ao redor do mundo. A plataforma sempre foi um espaço para criadores independentes compartilharem suas opiniões autênticas. E, entre eles, sempre esteve o presidente Trump. Isso contrasta com a forma como ele foi censurado por outras plataformas ao longo dos anos. Desde sua fundação, o Rumble cresceu exponencialmente, alcançando recentemente 67 milhões de usuários ativos mensais. Isso é muita gente. Se você está assistindo agora e tem interesse em ocupar esse assento, pode se inscrever em whitehouse.gov/newmedia. Com isso, vou responder às suas perguntas. E Chris, por que você não começa neste dia repleto de notícias? Muito obrigado a você e ao presidente Trump. É uma honra estar sentado aqui na cadeira de nova mídia para a coletiva de imprensa da Casa Branca e poder demonstrar por que a liberdade de expressão é tão importante. O Rumble foi vítima de censura por parte de vários governos estrangeiros. Está claro que ainda existem muitos países que se opõem à liberdade de expressão e até mesmo atacam empresas americanas. Você pode descrever o que a administração fará para proteger os interesses e valores do ZNOA em todo o mundo? Claro. Bem, obrigado pela pergunta tão importante. Acho que a liberdade de expressão e o fim da censura, tanto aqui no país quanto no exterior, são uma parte fundamental da agenda do presidente Trump. Primeiro, o presidente Trump tem liderado pelo exemplo nessa questão, como líder do mundo livre e presidente dos Estados Unidos, com sua demonstração diária de acesso e transparência. O presidente responde perguntas de todos vocês quase todos os dias, revelando o que pensa e sente, e acredito que isso serve como um ótimo exemplo para o resto do mundo. Em relação às ações concretas que o presidente tomou, ele assinou uma ordem executiva, acredito que no primeiro dia, certamente dentro da primeira semana desta administração, para restaurar a liberdade de expressão e acabar com a censura patrocinada pelo governo aqui no país. Esta ordem executiva deixou muito claro que os funcionários federais não têm permissão para se envolver em qualquer atividade que infrinja o direito do povo americano à livre expressão. Vamos entender o que quis dizer a Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca. Olha só, o Rumble, a plataforma de vídeos rival do YouTube, está voltando para o Brasil. E por quê? Porque Chris Pavlovski, CEO do Rumble, abriu mão da grana que ia faturar no Brasil e não aceitou se curvar à censura imposta pelo tirano, Alexandre de Moraes. Quando a plataforma foi forçada a sair do país, o recado era claro. Ninguém poderia desafiar a mão de ferro da censura. Mas eis que agora eles estão de volta. E não é só isso. O próprio Elon Musk já entrou em rota de colisão com Moraes, peitando suas ordens de censura, e sofreu sanções pesadas. Foi multado em milhões, teve contas bloqueadas, seus funcionários da plataforma X quase foram presos por Moraes e quase viu a Starlink ser expulsa do Brasil. E por que isso é tão importante? Simples. Isso tem impacto direto nas eleições de 2026. Para quem não lembra, o X foi banido do Brasil durante as eleições municipais de 2024, servindo como um laboratório de censura. Sem a plataforma, o fluxo de informação foi controlado. E quem se beneficiou? Aqueles que detêm o poder. O X é onde narrativas nascem, onde jornalistas se expressam, chefes de Estado fazem declarações e onde informações se espalham para Facebook, Instagram, WhatsApp e além. Sem censura, o jogo muda completamente para 2026. E tem mais. Alexandre de Moraes não estará mais no Tribunal Superior Eleitoral. Ele, Benedito Gonçalves e outros que abusaram da censura não terão o mesmo poder para manipular o que pode ou não ser dito durante o período eleitoral. Isso significa que o Brasil poderá viver sua eleição mais livre desde 2018. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, está em Washington,
em uma missão para expor o escândalo da USAID e a influência externa na censura brasileira. A Casa Branca de Trump está ciente do que aconteceu e quer acabar com isso de vez. O impacto dessa reviravolta não se limita ao Brasil. Outros países também receberam bilhões de dólares para censurar e controlar suas eleições. O efeito dominó está apenas começando, e muita coisa ainda vai vir à tona. O que estamos presenciando não é apenas um movimento contra a censura. É o começo do fim de uma era de controle absoluto da informação. Com o retorno do Rumble, a postura firme do X e as investigações em curso, o relatório da OEA que preocupa togados, a maré está virando. Mas isso não significa que a luta acabou. Como bem dizia Ronald Reagan, o preço da liberdade é a eterna vigilância. A pergunta agora é: Alexandre de Moraes coragem de continuar essa perseguição e continuar com onda de bloqueios na base da canetada? Ele vai peitar os americanos ou vai ter que recuar? O jogo está sendo jogado e os próximos capítulos dessa história prometem sacudir o Brasil. Comenta aqui. Você acredita que o Brasil finalmente vai se livrar desse ciclo de censura? O STF pode estar prestes a enfrentar sua maior crise da história. A censura, a repressão e o controle da narrativa estão tão perto de serem expostos para o mundo inteiro. A pergunta que fica: Alexandre de Moraes vai conseguir segurar essa bomba que está nas mãos do Pedro Vaca Villarreal? Deixe seu comentário abaixo. Você acha que o Brasil foi vítima desse esquema? O STF vai escapar dessa? Aperte no like e compartilhe esse vídeo em seus grupos de notícias do Zap. Quanto mais pessoas souberem a verdade, mais difícil será escondê-la. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Vamos expor esse sistema de uma vez por todas. Que viva Cristo Rei! Família, e agora você vai ver aqui, hein? O Papa mexeu dentro da urna. É isso mesmo que você está ouvindo. O Papa se movimentou agora lá no Vaticano. Meu irmãozinho. O trem ficou feio lá, hein? A situação ficou pesada. O Barbudo teve que sair correndo, né? Do Trump. Briga, confusão. Quem que teve que chamar até polícia lá? Vamos colocar aqui, ó. Escuta isso aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar aí o corpo do Papa mexendo no caixão. Vamos ouvir. A justiça entrou ilegalmente, entrou irregularmente, tudo isso é nulo e não tem nenhum direito essas associações ligadas aos oficiais de justiça de questionar o sensacionalismo. O oficial de justiça é servidor público e um ato público. Gente, pegou mal, pegou muito mal. Pegou tão mal que os ministros do STF eles tiveram que vir a público dizer que eles apoiam Moraes em mais esse abuso, em mais essa ilegalidade. Porque quando até jornalistas como Matheus Leitão, que apoiaram Moraes em tantos dos seus abusos, escreve uma coluna como essa, detonando o ministro, é porque o STF passou de todos os limites. Trump durante o funeral do Papa. É isso mesmo. Trump durante o funeral do Papa. É isso mesmo. Presta atenção aí, gente. Presta atenção. Lula foge de Trump durante o funeral do Papa. É isso mesmo. Quando Donald Trump chegou ao funeral do Papa Francisco, foi inevitavelmente o centro de todas as atenções. Todos pararam para ver o polêmico homem mais poderoso do planeta. Obviamente, autoridades do mundo inteiro foram cumprimentar o presidente americano. Menos uma. O débil presidente do Brasil, o ex-presidiário Lula. Questionado sobre o assunto, Lula mentiu e deu uma desculpa ridícula e esfarrapada. Disse que estava preocupado com a questão da segurança e não viu o presidente Trump. Tem que rir. Na realidade, Lula covarde fugiu. Veja o vídeo. Não cumprimentei porque eu estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída, que estava uma confusão muito grande. E eu não cumprimentei, não vi. Não olhei nem para o lado, eu não vi o Trump, na verdade. Antes de ser questionado sobre Trump, Lula foi flagrado tendo um ataque de fúria. Visivelmente alterado em frente a jornalistas, ele disparou xingamentos. O favoritismo fica mais em relação à mídia, imprensa. Pode interromper, Railson, rapidamente. Sim. Temos imagens do presidente Lula, que conversa agora com a imprensa. Vamos lá.
presidente Lula, que participou da missa fúnebre em homenagem a Francisco, ao lado da comitiva presidencial, ao lado da primeira-dama Janja. Na UTI, Bolsonaro atualiza estado de saúde. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma nota nas redes sociais para informar sobre o seu estado de saúde. Neste sábado 26, ele completa 13 dias internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília. No Instagram, Bolsonaro publicou a seguinte nota, abre aspas, permaneço internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, seguindo em tratamento para controle das alterações nos exames laboratoriais do fígado que já estão em recuperação. Ainda persistem com sinais de gastroparesia, retardo do esvaziamento do estômago, soluços e até o momento, desde a última cirurgia realizada no dia 13 de abril, não apresentei movimentos intestinais espontâneos, totalizando mais de 12 dias de interrupção de funcionamento normal do sistema digestório, o que impede, por enquanto, a alimentação por via oral. Estou recebendo suporte calórico e nutricional exclusivamente por via parental, endovenosa. Continuo realizando de forma controlada fisioterapia motora para a recuperação da massa muscular perdida devido à situação de repouso pós-cirúrgico e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. A restrição para visitas permanece e ainda não há previsão para minha alta da UTI. Fecha aspas. Diz a nota publicada pelo presidente no Instagram. Enquanto segue internado na UTI, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que ele fosse intimado no hospital. A medida foi cumprida por um oficial de justiça na última quarta-feira. A intimação diz respeito ao processo que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado, no qual o político é réu. Juristas e entidades da sociedade civil reagiram à medida e apontaram possível violação do Código de Processo Civil. O artigo 244 proíbe a citação de pessoas em estado grave de saúde, salvo em casos que haja risco de perda de direito. Que vai se expandir e vai implodir esse paredão de proteção a Moraes? A lei permite a intimação em hospital se for um caso de extremíssima urgência e jamais numa UTI. A gente não pode também tomar hospital e UTI como se fossem a mesma coisa. E a lei também permite que os oficiais de justiça sejam sim gravados, eles são pessoas públicas. Mas vamos por partes. A questão da intimação, ela está prevista no CPC, que é o Código de Processo Civil, e que é aplicado subsidiariamente ao penal. Então, se não tem uma regra no penal, aplica-se o civil. E tem lá, 244, só em caso de extrema urgência pode-se entrar no hospital. Era um caso de extrema urgência? Claro que não. Qual é a diferença de você intimar o Bolsonaro ontem, anteontem, ou daqui 5 dias ou 10? Qual é a correria que é necessária? Nada. Aliás, ele já estava sabendo que ele era réu. Era só um ato formal, portanto. Então, a lei permite a intimação, mas não no caso dele. Então, no caso dele, a intimação foi nula, é irregular, é ilegal e é completamente, a gente deve repudiar, porque também do ponto de vista moral e ético, ela não é válida. Basta a gente, não precisa nem de lei, basta a gente ter um pouco de bom senso. Hoje o bom senso está fora de moda. Exatamente, o bom senso está fora de moda. Agora veja isso aqui, ó, direto do Vaticano, aí, prisão decretada, perdão do Papa caiu. Perdão do Papa caiu. O barbudo se lascou. Moraes pede extradição. Vamos ouvir. Preste atenção aí. O assunto já pega mal no mundo. O deputado polonês Dominik Tarczyński protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes na União Europeia. A iniciativa ocorre após Moraes enviar oficial de justiça para intimar Bolsonaro dentro da UTI do Hospital DF. Dá o like aí, pessoal. Agora a gente vai mostrar o vídeo do Papa mexendo no caixão. É isso mesmo. Preste atenção aí, aguça seus ouvidos. Cardeal, que foi condenado à prisão e envolveu o Papa Francisco em escândalo financeiro com gravação secreta, diz que vai participar da eleição. É isso mesmo. O cardeal Giovanni Ângelo Becchio, condenado à prisão por envolvimento em um escândalo de corrupção no Vaticano, afirmou que irá participar do conclave
mesmo com a Santa Sé tendo excluído da lista de eleitores. As declarações foram feitas ao jornal italiano La Unione Sarda. O cardeal Giovanni Angelo Becchio, de 76 anos, ficou conhecido por gravar secretamente uma conversa telefônica com o Papa Francisco em julho de 2021. Na ligação, Becchio tentava obter do pontífice uma declaração que provasse as movimentações financeiras. A conversa foi divulgada em 22 e ocorreu dias antes do início do julgamento, que resultaria em sua condenação por desvio de recursos e fraude em 2023. O ex-assessor do Papa foi condenado a 5 anos e meio de prisão, multado em 8.000 euros por desviar recursos de fundos destinados a obras de caridade. Com acusações que incluem nepotismo, corrupção e propinas, ele nega e afirma que ainda provará sua inocência. Falando em corrupção no Vaticano, Lula, Janja, Dilma e ministros vão ao velório do Papa Francisco. É isso mesmo. O presidente Lula compareceu no velório do Papa Francisco, morto na última segunda em Brasília. Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e da cúpula dos três poderes. Na foto divulgada pelo Planalto, eles aparecem ao lado dos ministros Ricardo Lewandowski da Justiça e Macaé Evaristo dos Direitos Humanos, do presidente do Senado Davi Alcolumbre, do deputado Odair Cunha do PT e do assessor especial da presidência Celso Amorim. A ex-presidente Dilma Rousseff também foi ao funeral. Atual presidente do Banco do BRICS, ela não integrou a comitiva brasileira e partiu direto da China, onde fica a sede da instituição financeira. Enquanto fingem de santos no Vaticano, por aqui, o governo recorre de decisão que negou extradição de Oswaldo Eustáquio. É isso mesmo. O governo brasileiro apresentou recurso contra a decisão da Justiça espanhola que negou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Autoridades no Brasil acusam envolvimento na tentativa de golpe de Estado e apontam como um dos mentores dos atos antidemocráticos no país. A Audiência Nacional, no Tribunal de Segunda Instância da Espanha, foi quem emitiu a negativa. Para os magistrados, os crimes atribuídos ao comunicador têm motivação política. Assim, não enquadraram como infrações de delito comum, conforme estabelece o Tratado de Extradição firmado entre os dois países. As autoridades brasileiras discordam da interpretação da Justiça espanhola de que o pedido de extradição tem caráter político. O jornalista é alvo de mandados de prisão de Alexandre de Moraes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, pessoal, para tudo aí que eu vou mostrar aqui o Papa mexendo dentro do caixão. É isso mesmo. Para tudo que você está fazendo aí agora, entra comigo aqui na matéria, porque esse vídeo é sinistraço. O vídeo do momento em que o Papa, ele literalmente mexe dentro da urna ali, né? Você tá vendo aqui, ó, tá vendo a foto aqui? Preste atenção aí nessa foto. Ó, vou voltar aqui, ó. Isso aí, ó, melhor, não é uma foto, né? Deixa eu até tirar aqui o... Isso aqui não é uma foto, pessoal. Isso aí foi filmado. Então, preste atenção aí para você não sair falando que é fake news. Você que está chegando agora já vai deixando o seu like, compartilha. Você vai ver o Papa mexendo dentro do caixão. Olha lá, ó. Preste atenção ali na altura do peito dele ali, ó, como se ele tivesse respirando. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Aqui assim, ó. Vai vendo isso aí. Vou soltar a imagem aqui diretaço para vocês acompanharem. Olha isso. Olha lá o pano mexendo. Pode chegar o celular perto aí para vocês verem, pessoal. Olha lá, ó. Ó, até o cara ali, ó, o cara de gravata azul, fica um pouco assustado vendo isso, ó. O que está acontecendo? O Papa foi possuído? Ou ele está vivo? O que está acontecendo? Deu para todo mundo ver aí, né, pessoal? Vou deixar mais uma vez aí, ó. Sem parar, Papa mexendo dentro do caixão. Olha que coisa mais bizarra, olha. Sinistro, hein, pessoal? Misericórdia. Existe a profecia que esse é o último Papa também, né? O próximo que virá é o último Papa. Profecia de São Malaquias. Você acredita nisso aí? Comenta, deixa aí nos comentários aí, que eu quero ler o seu comentário aí. Cabuloso, né, pessoal?
bem cabuloso. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça, se quiser comprar aí máquina de cortar cabelo Dragão Dourado, link fixado ao topo no primeiro comentário, link aí na descrição ao lado. E assista esse vídeo aqui também do início ao fim. Vai subir um card aqui, assista aí. Depois volta aqui e me fala o que você achou aí. Sinistro, hein? Esse negócio do Papa aí, ó. Cabuloso, hein? Colocar até de novo aqui, ó. Meu Deus. Misericórdia. Ó. Você tá doido. Veja esse vídeo aqui, pessoal. Valeu. Falou. Até mais.